Bom dia, meninos. Na última aula, a tia passou um vídeo, não foi? Falando sobre a União Soviética, os países que surgiram depois do fim da União Soviética. E hoje nós vamos dar continuidade falando o fim da URC. Então, prestando atenção na aula, logo após o nosso conteúdo, a tia vai fazer a correção da nossa atividadezinha, que foi para casa, na página 116 e 117 do livro didático. Então, fiquem atentos, que a tia faz a correção e ainda coloca o slide para vocês conferir direitinho a nossa atividade. Então, fiquem atentos na correção. Nós vamos falar hoje o fim da URS na página 108 do livro didático de vocês. Então, pega o livro. A tia sempre pede para você assistir a aula com o livro para acompanhar o nosso conteúdo, marcar o que é importante no nosso livro, porque a tia está sempre falando aonde que é para marcar. Então, fiquem atentos. O fim da URS. Nós vamos falar da insatisfação popular, mas a falta de ação das reformas de Gorbachev, o aumento das reivindicações, na página 108. Fiquem atentos. As reformas do governo passaram a ser questionadas por não conseguirem reverter o quadro de falência econômica, nem regularizar o abastecimento e o nível de emprego, e também pelo acontecimento por parte da cúpula do Exército, que era contra as reformas, pois estas diminuíam seu poder e suas regalias. Ao mesmo tempo, cresciam também os movimentos nacionalistas para as repúblicas soviéticas. Então, pessoal, o fim da URSS foi justamente pela insatisfação popular do governo de Gorbachev. Gorbachev não satisfez a população soviética. Então, começou a população a reivindicar algumas reformas que não foi feito em seu governo. Questionamento das reformas feitas pela população ao governo de Gorbachev, não a reversão do quadro de falência econômica, não a irregularização do abastecimento e do nível de emprego e a diminuição dos poderes e regalias dos militares. Então, pessoal, no sistema soviético que Gorbachev procurou renovar, não eram renováveis. Falta a ele legitimidade política à Rússia e no exterior próximo às nacionalidades soviéticas. A estagnação. Então, pessoal, as reformas de Gorbachev começou como uma campanha anticorrupção. Seu principal objetivo era uma aceleração da economia. Como de seus primeiros resultados, houve uma redução da economia. O sistema soviético de planejamento centralizado não poderia funcionar sem os mercados que ele havia condenado como criminosos. O tratamento de choque imposto na esteira do regime soviético foi, em parte, apenas o reconhecimento de que o antigo sistema econômico tinha entrado em colapso completo, que era o governo de Gorbachev. O crescimento dos movimentos nacionalistas nas repúblicas soviéticas só aumentou no governo de Gorbachev. Nesse governo, esse crescimento de reivindicações só aumentou no decorrer dos anos. Com isso veio o colapso soviético. Em 1991, o Partido Comunista ainda monopoliza o poder político. A maior parte dos recursos financeiros estava voltado para o setor militar e a linha dura ainda ocupava muitos dos principais cargos políticos e militares. Então, em 91, ainda havia
um monopólio político e comunista. Alguns principais cargos ainda eram dos militares. Para acalmar os ânimos dos nacionalistas, o que foi que Gorbachev fez? Propôs às repúblicas maior autonomia. Ele fez com que as repúblicas tivessem uma maior autonomia. O Tratado da União, a deflagração de um golpe de Estado. Gorbachev era deposto. Golpe dura 3 dias. Esse golpe contra o governo de Gorbachev só durou 3 dias por causa da pressão da comunidade internacional e da resistência do presidente russo, Boris. Gorbachev volta ao poder, sem força para impedir o processo de desintegração da URSS, crescimento dos movimentos nacionalistas. Em 91, você observa que esse movimento nacionalista só aumentou. Mesmo que com o governo de Gorbachev voltando ao poder, ele não tem mais tanto força para impedir a desintegração da URSS. A renúncia de Gorbachev aconteceu em 26 de dezembro de 91, após 11 das 15 repúblicas soviéticas formarem a Comunidade dos Estados Independentes. Em 31 de dezembro de 91, 74 anos após a Revolução de 1917, a União Soviética já não existia mais. Em 91, a União Soviética já não existia mais. Os movimentos nacionalistas e da luta pela independência de algumas repúblicas. Como eu havia logo no início para vocês falado, a antiga União Soviética, houve a desintegração da antiga União Soviética em 15 repúblicas independentes. Yeltsin não desejava a manutenção de Estado centralizado. Defendia a formação de uma aliança. Cada uma das ex-repúblicas seria independentes, mantendo laços econômicos e as forças armadas unificadas, que era o que Yeltsin desejava. Não desejava a manutenção de Estado centralizado. Dezembro de 1991, a renúncia de Gorbachev, formação da CI, Comunidade dos Estados Independentes, e o fim da União Soviética, URSS. E agora nós vamos fazer a nossa correção. Nós vimos o fim da União Soviética, nós vimos que as reformas de Gorbachev eram tão obviamente implacável, mas não teve sucesso, porque não teve o apoio da população. Nós vimos que o crescimento dos movimentos nacionalistas e a luta pela independência de algumas repúblicas no governo de Gorbachev, mesmo com a volta de Gorbachev, não teve tanta força para impedir esse processo de desintegração da antiga União Soviética. O que nos testemunhamos na União Soviética não era uma reforma em andamento, mas o começo de uma revolução cujo ninguém pode prever. Então, você observa que ninguém podia prever essa revolução populacional, esses movimentos nacionalistas, mas aconteceu o fim da URSS e houve a desintegração desses países, que se transformou em 15 repúblicas independentes, que é conhecida hoje como Comunidade dos Estados Independentes. E na próxima aula nós vamos falar só desses estados, de comunidades independentes. Vamos identificar quais são esses estados. E agora nós vamos dar continuidade com a nossa correção da nossa atividade. Na página 116, primeira questão, exercitando o que aprendemos do nosso capítulo, que a tia vai corrigir somente o que a tia já passou. Por isso que a tia hoje vai corrigir só 2 páginas. Na próxima aula, nós vamos terminar a nossa correção. Então, a primeira questão aí pede para você explique quando e de que maneira aconteceu a formação
da União Soviética. Em 1922, com a vitória dos bolcheviques na Guerra Civil, a Rússia foi dominada pelos comunistas, teve 3 novos territórios incorporados às suas terras e passou a chamar-se União Soviética. Essa incorporação foi complementada em 1940, com a anexação de 3 nações bálticas. Quais eram essas 3 nações bálticas, meus amores? Vocês lembram que a tia falou? A Lituânia, a Letônia e a Estônia, que eram as 3 repúblicas bálticas. A Letônia, Estônia e Lituânia, que foi incorporada em 1940. Foi anexada essas 3 nações bálticas. Segunda questão, diferencie o CI da antiga URS. CI não é um país, nem um estado politicamente organizado, como a URS, mas apenas uma organização federativa de cooperação entre as antigas repúblicas soviéticas. Então, meus amores, o CI não é um país, é uma comunidade dos estados independentes. Que esses estados pertenciam a quem? A antiga União Soviética, que houve a desintegração e se transformou em CIE, Comunidades dos Estados Independentes. Agora, na terceira questão, o que significa a relação entre perestroika e glasnost na história da União Soviética? Significa uma reestruturação econômica baseada na transparência política, com o objetivo de introduzir na economia soviética alguns mecanismos típicos do capitalismo, como a propriedade privada, a entrada do capital estrangeiro e de conceitos como lucro, produtividade e qualidade. Esse é o que significa perestroika. E glasnost era extremamente importante, pois representava o fim da ditadura do Partido Único e a liberação política necessárias ao êxito das mudanças econômicas implantadas. Essa é a terceira questão, meus amores. Na quarta questão, cite algumas medidas que foram adotadas pelo soviético para reestruturar sua economia. Os soviéticos passaram a investir mais nos setores agrícolas e de infraestrutura, na indústria de bens de consumo, e menos no setor militar. Implantaram um amplo programa de modernização do parque industrial, principalmente nas áreas da robótica e da informática. Na quinta questão, o que foi e quais as principais características? Planificação econômica. A planificação econômica foi uma forma de planejamento estatal adotada desde 1928 para desenvolver os diversos setores da economia socialista soviética em período de 5 anos, chamado Plano Quinquenais. Durante esses períodos, investiam-se numa área econômica específica para fazê-la crescer e se fortalecer. No entanto, os setores como os bens de consumo recebiam menos atenção que o setor industrial. Isso acabou desequilibrando o desenvolvimento econômico. A sexta questão, ele está perguntando para você citar as principais causas dos conflitos étnicos entre a ex-república soviética. Então, meus amores, nós vamos responder a sexta questão. Qual a principal causa dos conflitos étnicos entre as ex-repúblicas soviéticas? A migração forçada promovida por Stalin na década de 1930 e 1940 obrigou
as repúblicas a receberem pessoas de diversas nacionalidades, especialmente russas, em seu território. Tamanha diversidade étnica acarreta o desejo de independência de algumas repúblicas no norte de Cáucaso, e o que gera conflitos internos na Federação Russa. A sétima questão: comente como se deu o desenvolvimento da União Soviética. Apesar das reformas econômicas do governo de Gorbachev, o povo soviético estava bastante insatisfeito, o que gerou maior participação popular na vida política dos países e o crescimento de movimento nacionalista nas repúblicas soviéticas. Na oitava questão, é para você caracterizar a economia russa. A economia russa tem nas exportações de petróleo e de gás natural sua maior riqueza. Essas exportações representam 25% do total do PIB do país. Além desses produtos, destaca-se ainda o carvão, o alumínio e o níquel, o ouro, a prata e o diamante, a madeira e o cobre. As indústrias de base ainda predominam no país. Então, meus amores, nós vamos finalizar nossa aula. A tia fez a correção da página 116 e 117 do nosso livro didático. E na próxima aula, a tia vai continuar falando das comunidades dos estados independentes. Nós vamos falar sobre a comunidade dos estados independentes e fazer a correção da nossa atividade. Então, até a próxima aula. Fique com Deus.